Oi, pessoal. Meu nome é Camila. Eu sou professora do Instituto de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da FURG. E nessa instituição eu coordeno o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e em Exclusão, né, o GEICS. Por dentro desse grupo, a gente vem desenvolvendo uma série de pesquisas, né, que obviamente tematizam, né, a inclusão escolar, a inclusão social, né, mas, sobretudo, analisam as políticas públicas inclusivas que circulam na contemporaneidade, né? Então, a gente toma as políticas de inclusão como a materialidade desse trabalho de pesquisa e tenta problematizar os discursos que vêm sustentando essas políticas, né? E para fazer esse trabalho de problematização, a gente discute a partir desse conceito que compõe o próprio título do grupo, né, que é esse conceito de exclusão, né? E a gente trabalha com esse conceito justamente pensando que as políticas de inclusão não conseguem garantir uma condição plena e permanente de inclusão do sujeito, seja na escola, seja no mercado de trabalho, seja em diferentes espaços sociais, né? Essa condição plena, estável e permanente de inclusão, ela não existe. Todos nós vivemos processos de exclusão que são produzidos nas relações que estabelecemos no cotidiano das escolas, né, e dos diferentes espaços que a gente vivencia. Então a gente trabalha com essa ideia, com esse conceito da exclusão, para mostrar que essas são duas faces de um mesmo movimento. Então a gente não consegue entender, pelo menos nós não entendemos a inclusão como a inclusão e a exclusão como dois movimentos distintos. Eles são indissociáveis, né? Então não se tem, por exemplo, processos de inclusão que garantem o acesso, a permanência, a participação desses sujeitos na escola, e por outro lado a gente tem os processos de exclusão que limitam a participação desses sujeitos na escola, que deixam esses sujeitos de fora dos processos de escolarização, por exemplo, né? Não, por dentro dessas políticas de inclusão, por dentro dos processos de inclusão que nós vivenciamos na escola, a gente também produz práticas de exclusão. Então, esses sujeitos vivenciam essa condição de exclusão, né? Esse movimento de exclusão que se dá em diferentes espaços, né? Então, quer dizer, a inclusão e a exclusão, elas compõem um mesmo movimento e por isso a gente usa uma única palavra, né, para construir essa ideia, porque não compreendemos que a inclusão e a exclusão separadamente desse conta desse entendimento que temos sobre o processo de exclusão. Então concluímos que seria melhor a gente trabalhar então com a ideia de uma exclusão, né, quer dizer, uma única palavra para definir esse movimento, né. Eu acho que é importante a gente entender que várias pesquisas têm sido produzidas, né, a partir desse conceito, não só as pesquisas relacionadas ao GEICS, né, talvez um dos primeiros textos que materialize um pouco esse movimento, né, de uma forma bastante densa e aprofundada, é um texto que foi produzido já há muitos anos pelo professor Alfredo Veiga Neto. O texto se chama Incluir para Excluir, né, e ele está localizado num livro que tem como título Os Habitantes de Babel, né? Então, acho que esse é um texto que marca o início dessas discussões que nos levam a construir esse conceito de exclusão futuramente, né? Depois desse texto, muitas outras pesquisas foram produzidas, né? E muitas delas se encontram disponíveis no nosso site, no site do GEICS, né? Ali vocês vão encontrar pesquisas, resultado de teses, né, de doutorados, de mestrados, dissertações de mestrado, TCCs, artigos publicados em diferentes periódicos, livros que foram organizados, né, por pesquisadores desse campo e que têm a contribuição de componentes do nosso grupo, né. Então ali tem uma variedade de produções, digamos assim, que são resultado das últimas pesquisas que a gente tem desenvolvido no grupo e que tem colocado esses discursos da inclusão sob suspeita, digamos assim, né. Um dos eixos que eu acho que é importante a gente comentar e que perpassa as discussões do nosso grupo nesse exercício de problematização é que a gente tem trabalhado com a ideia de que há
uma tônica, digamos assim, benevolente nos discursos da inclusão, né? Ou seja, muitos discursos que sustentam as políticas de inclusão na contemporaneidade se pautam por enunciados como respeito, respeito à diferença, né? Tolerância, aceitação, acolhimento ao outro, né? Esses são discursos que partem de princípios morais que sustentam a sociedade inclusiva hoje e que são inquestionáveis, né? Que se torna muito difícil a gente problematizar esses movimentos uma vez que eles têm essa tônica benevolente, né? Agora, a partir disso, a gente tem problematizado dois aspectos, né, diante desses discursos benevolentes. O primeiro deles é que esses discursos parecem se direcionar muito mais aos sujeitos normais, aos sujeitos ditos normais, né, do que aos sujeitos, às pessoas com deficiência, né? Ou seja, esses discursos eles têm a intenção de subjetivar os sujeitos normais, né, de sensibilizar os sujeitos normais diante da presença desse outro, diante da presença dessa pessoa com deficiência, né? Então, com isso, parece que a gente deixa de tematizar a inclusão como um processo, como uma garantia, né, desses sujeitos com deficiência. Parece que esses discursos da inclusão se direcionam, então, muito mais aos sujeitos normais e propõem processos de sensibilização e de subjetivação desses sujeitos diante da presença do outro, do que aos próprios sujeitos com deficiência, pensando, por exemplo, as necessárias modificações estruturais, curriculares e pedagógicas, né, que a gente precisa colocar em pauta para minimamente conseguir qualificar esses processos de inclusão dentro da escola, né? Então, parece que cada vez mais esses discursos têm se direcionado aos sujeitos ditos normais como uma forma de sensibilizá-los. Isso a gente vê em uma variedade de pesquisas, em uma variedade de políticas, né, que materializam esses discursos em documentos oficiais, por exemplo, tá? Esse seria um primeiro movimento que nos preocupa, né? E junto com esse movimento, um segundo eixo que a gente pode destacar é o que eu tenho chamado de uma transmutação na noção de inclusão, né? Ou seja, a inclusão, eu tenho tentado sustentar que a inclusão se transmuta, né, a partir desses discursos que se direcionam muito mais aos sujeitos ditos normais do que aos sujeitos com deficiência, porque ela me parece que a ênfase desses discursos não estão tanto na ideia de sustentar a inclusão como um direito dos sujeitos com deficiência, e sim na ideia de sustentar a inclusão como um princípio mobilizador e sensibilizador desses sujeitos ditos normais, né? Então, eu tenho trabalhado com a ideia de que a gente tem vivenciado na atualidade uma transmutação dessa noção de inclusão como direito da pessoa com deficiência para a inclusão como um princípio mobilizador e sensibilizador, e que esse princípio mobilizador e sensibilizador age, então, sobre esses sujeitos ditos normais, muito mais do que garante a inclusão como um direito dos sujeitos com deficiência, né? Esses discursos a gente vê presentes não só nas políticas de inclusão, mas na mídia, né, em diferentes espaços sociais, nas nossas relações, enfim. Acho que eles se tornam bastante fortes na contemporaneidade e me parece que é necessário problematizá-los sim, né? Por mais difícil que esse exercício seja, a gente pode aprender com Michel Foucault, que é um autor francês que a gente trabalha bastante no grupo, esse exercício da problematização, né? Tomar a problematização como uma atitude nos dias de hoje diante da naturalização que alguns discursos assumem na contemporaneidade, né? O Foucault vai dizer que problematizar é esse ato de conseguir produzir, né, um problema onde as coisas parecem muito tranquilas, calmas e aceitas por todos, né? Então, naqueles discursos que são extremamente naturalizados, que todos reproduzem sem muita dificuldade, né? Que todos aceitam sem dificuldade, ali a gente precisa construir um problema, porque é justamente esse discurso que foi construído como uma verdade
e que, portanto, passa a ser inquestionável e que, portanto, cada vez menos a gente percebe os processos, muitas vezes perversos, né, que são produzidos por esses discursos que se sustentam como verdades de uma época, né. Então, o convite eu acho que é para a gente conseguir fazer esse movimento de problematização diante de alguns discursos que pautam essas políticas de inclusão na contemporaneidade. Isso, de forma alguma, retira a importância dessas políticas, né? Pelo contrário, eu acho que todos nós desenvolvemos esse trabalho justamente para poder qualificar esses processos de inclusão, né? E conseguir garantir o direito desses sujeitos à inclusão, ou seja, reafirmar a inclusão como uma noção de direito, né? A inclusão como um direito dessas pessoas, e é justamente esse exercício de problematização que nos possibilita fazer isso, né? Então, de forma alguma, a gente desqualifica ou a gente se coloca contra esses processos de inclusão, mas a gente percebe que por dentro desses discursos há práticas perversas, né, que precisam ser, sim, colocadas em pauta, né, colocadas sob suspeita, digamos assim, para que a gente possa justamente pensar num processo de qualificação né, da inclusão, do processo de inclusão desses sujeitos, num processo talvez de construção de uma justiça curricular, né, que é um outro termo que a gente vem trabalhando, a ideia de poder fornecer espaços adequados e que possibilitem o desenvolvimento desses sujeitos e que se preocupem com os processos pedagógicos, né, na inclusão desses sujeitos e não se limite simplesmente a processos de socialização, por exemplo, né? Acho que essa é uma função e um papel importantíssimo que os pesquisadores do campo da educação, que os professores da educação básica têm, justamente no sentido de poder pensar que os processos de inclusão não podem se limitar aos processos de socialização desses sujeitos apenas, né? Nós temos um compromisso, sim, com a inclusão pedagógica desses sujeitos, e isso pressupõe a gente discutir currículo, a gente discutir política de avaliação, né? E a gente colocar sob suspeita muitas dessas políticas que estão aí, que articulam, por exemplo, tentam articular, por exemplo, um currículo nacional com uma política inclusiva, né? Ou uma avaliação em larga escala com uma política inclusiva, quer dizer, que tensões há na produção dessas políticas contemporâneas, né, que são produzidas por um mesmo país, por um mesmo ministério, né, mas que nos mostram as tensões, né, e talvez até as contradições que existem nessas propostas quando se quer construir, por exemplo, uma base nacional comum, né, que desconsidera as especificidades não só regionais, né, mas dos sujeitos individuais que pautam as propostas educativas, né? Então, acho que são essas questões que a gente precisa pensar, né? Para encerrar, eu quero trazer uma fala do próprio Foucault, né, que é um autor que, como eu disse, é central nas nossas pesquisas, né? Porque ele nos mostra que fazer esse exercício de problematização não é se colocar contra esses processos, né, de forma alguma. Como eu disse, é tentar valorizar e conseguir contribuir, né, construir determinadas contribuições para a qualificação desses processos dos sujeitos, principalmente dos sujeitos com deficiência na escola comum, né. Porém, a gente não pode ser inocente, né, e pensar que esses discursos da inclusão são neutros, são benevolentes, estão aí a favor e a serviço de todos nós, né? Eles são também perversos e produzem movimentos que incluem e que por dentro dessa inclusão excluem, né? E por isso esse conceito de exclusão. Então, acho que para finalizar, eu quero trazer essa frase do Foucault porque mostra um pouco o exercício que a gente desenvolve por dentro do Jacques, né? Que é quando ele nos diz o seguinte: nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso. E se tudo é perigoso, sempre temos algo a fazer, né? Então, o convite desse curto vídeo, né, é para que a gente possa colocar o nosso pensamento em movimento, né, e exercitar essa problematização constante diante das verdades que pautam não só o campo da inclusão, mas o campo da educação de uma forma geral. Muito obrigada.